Olá! Hoje, sábado, 26 de abril, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora medianeira de todas as graças, rogai por nós. Glorioso São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 26 de abril, é o meu aniversário de casamento. Hoje eu e Thalita, nós celebramos mais um ano de casados. Então eu quero pedir a você que reze uma Ave Maria por nós, que nos coloque em suas orações. Faço esse pedido de todo o coração para que a gente continue perseverando, buscando realizar a vontade de Deus e viver aquilo que Deus tem para nós e para a nossa família. Peço também que você possa curtir, comentar e compartilhar o nosso Café com Lexio, para que mais pessoas sejam alcançadas. Percebo que quando chega o final de semana, a nossa audiência cai um pouco. Isso quer dizer que no final de semana, nem todo mundo que faz a Lexio durante a semana tem feito no sábado e no domingo, né? E no domingo também já tenho voltado a subtrair o dia do domingo para que as pessoas realmente possam realizar a Lexio na Santa Missa. Mas na sexta e no sábado a gente tem uma diminuição e tenho certeza que é por causa da questão do final de semana. Então que a gente também possa perseverar no final de semana, meditando a palavra de Deus, porque meditando a palavra de Deus durante o final de semana a gente inclusive se preserva de muita coisa, né? Porque o Senhor coloca no nosso coração aquilo que Ele quer e a gente consegue viver também no final de semana aquilo que a gente vive durante a semana. A primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 13 a 21. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato se tornou de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que a gente não pode negar. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor. Quantas reflexões nós podemos tirar dessa primeira leitura? A primeira coisa, Deus de fato, Ele tem uma predileção pelos mais fracos. Deus tem uma predileção
não é pelos mais fracos, perdão, é pelos menores. Os chefes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, a autoridade. A autoridade, a segurança aqui de Pedro e João é a autoridade de quem viveu, de quem convive, de quem tem intimidade com Jesus Cristo ressuscitado. Pois eram pessoas simples e sem instrução, mas cheios do Espírito Santo. Aqui nessa altura do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, né? Pedro e João, eles já tiveram momentos com Cristo ressuscitado e já estão cheios do Espírito Santo. E aí você veja como, na verdade, o que a gente precisa, nós não precisamos, por vezes a gente acha que a gente precisa de muita coisa para viver a vontade de Deus, para seguir a Jesus. E o que Deus precisa de nós é um coração aberto, um coração disponível, porque a graça dele, a graça santificante, a graça transformadora, a graça de Deus é quem faz tudo por nós. Tudo. E aí uma outra coisa que é muito importante nesse momento dos Atos dos Apóstolos é que eles prenderam Pedro e João. Mas eles não têm mais aqui um compromisso com a verdade. Eles não estão mais buscando a verdade. Eles já reconhecem que Pedro e João são discípulos de Jesus Cristo. Eles reconhecem que aquele paralítico foi curado. E eles admitem o discurso de Pedro e João, que dizem o quê? Não foi a gente, não. Ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, que vós crucificastes, que vós rejeitastes. Eles não têm o que dizer. Está aqui no final do versículo 14. Não podiam dizer nada em contrário, porque meu irmão, minha irmã, nada é mais forte do que a obra, do que o exemplo. São Pedro deu um exemplo de fé quando ele olhou para esse paralítico e disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E o homem foi curado pelo poder do nome de Jesus. Isso confunde os sábios, isso confunde os inteligentes. Porque o que abriu a inteligência desses discípulos sem instrução, pescadores, não foram os livros, mas o poder de Deus, a graça do Espírito Santo. E é isso que nós devemos pedir, meus irmãos. Estamos na 8ª de Páscoa, ainda estamos celebrando a Páscoa. E nós devemos pedir o poder do Espírito Santo sobre nós, para que o Espírito Santo abra a nossa inteligência como abriu a inteligência dos apóstolos. Que, repito, não eram homens instruídos. Está aqui, final do versículo 13. Eram pessoas simples e sem instrução. No entanto, Deus, por causa do seu poder, os transformou nos pilares, nas colunas da igreja de Cristo, que já vai aí em mais de 2000 anos. Está aí. Como católicos, já estamos rezando, unidos como família, rezando pelo novo sucessor de Pedro. E estamos meditando os primeiros atos de Pedro e João. Veja, os judeus aqui, os anciãos, os escribas, os chefes dos sacerdotes, eles não estão mais preocupados com a verdade. E a gente precisa fazer essa reflexão para que a gente não se torne, dentro da nossa religião, essas pessoas que deixam de ter compromisso com a verdade para apenas atender os seus próprios interesses. Foi isso que eles fizeram. Eles ficaram pensando, o que é que a gente vai fazer com esses homens? Está aqui, versículo 16. O que vamos fazer com esses homens? Porque eles realizaram um milagre claríssimo. Está todo mundo sabendo. A gente não pode mais negar. Veja, os mesmos que ofereceram uma grande quantia em dinheiro para que os soldados inventassem um boato de que tinham roubado o corpo de Jesus. Pronto, o corpo de Jesus não foi roubado. Pedro e João estão aqui dando testemunho do ressuscitado. Jesus ressuscitou. Mas, meu amigo, Deus não faz nada pela metade. Os homens começaram a operar milagres pelo poder do nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Pronto.
Ninguém pode com Deus. Ninguém pode conter a verdade. Ninguém. Nenhum poder constituído deste mundo, desta vida passageira, tem força suficiente para conter a verdade, que não é uma ideia, que não é uma ideologia. A verdade que é uma pessoa, Jesus Cristo nosso Senhor. Eles ameaçaram Pedro e João para não falar mais a ninguém a respeito do nome de Jesus, para não mais ensinar e falar sobre o nome de Jesus. Mas eles não puderam contê-los. Não puderam. Porque nada é mais forte do que a obra realizada pelo poder de Deus. Nada. Nada resiste ao poder de Deus. E é isso que a palavra vem nos ensinar. Então que eu e você nós possamos também fazer essa oração. Que o poder de Deus vença todas as nossas resistências, para que a nossa entrega seja total. Que o poder de Deus aumente a nossa fé, para que a gente não tenha uma fé medíocre, mas a gente tenha a fé de Pedro, de João. Que o poder de Deus abra a nossa inteligência, para que mesmo sem instrução, mas sendo homens e mulheres simples, cheios do Espírito Santo, nós possamos viver essa vida com a sabedoria de Deus. O evangelho de hoje, Marcos capítulo 16, versículos de 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, o evangelho aqui vai fazer uma narrativa, uma descrição dos momentos em que Jesus ressuscitado aparece e ainda da dureza de coração das pessoas, dos discípulos, dos apóstolos, para poder acreditar. Veja, ninguém está imune à falta de abertura, à falta de docilidade, à falta de fé. E é isso que o evangelho vem exortar hoje, a mim e a você. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Tá vendo? Tá vendo que é a sequência daquilo que a gente foi meditando a semana inteira. Jesus primeiro apareceu a Maria Madalena. Maria Madalena foi contar para os apóstolos. E eles ficaram ali ainda relutando, né? Em seguida, Jesus aparece para os discípulos de Emaús. E eles só reconheceram Jesus ao partir do pão. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Então veja, quando os discípulos de Emaús estavam narrando para eles, ele apareceu para os 11. Que foi o que a gente meditou no dia de ontem. Enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração. Porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então, sabe por que Jesus aparece com outra aparência para os discípulos de Emaús? Porque Jesus quer a fé deles. Por que Jesus aparece a Maria Madalena? Porque Maria Madalena vai de madrugada. Ainda está escuro. E ela vai estar com o seu Senhor. É como que um prêmio, uma recompensa. E ela vai lá, coração aberto, cheia de fé, anuncia. E eles ficam ali ainda relutantes, né? Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração. Meu irmão, minha irmã, peçamos ao Espírito Santo essa graça de quebrar o nosso coração de pedra, de transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, dócil ao Espírito Santo, cheio de fé. Peçamos a fé,
A fé é um dom, é uma virtude que precisamos pedi-la. O primeiro passo para crescer a fé em nós é pedi-la. E por que Jesus repreendeu? Porque eles não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E por fim ele dá uma ordem. E aí é o que eu acho mais lindo. Porque ele dá a ordem. E disse-lhes, abre aspas para Jesus, ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui hoje, 26 de abril de 2025. Meditando as Sagradas Escrituras, que são Sagradas Escrituras porque a igreja, ao longo dos séculos, discerniu, através dos concílios, que esse compêndio de livros é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje, tendo acesso às Sagradas Escrituras, professando a fé católica, crescendo na graça de Deus, vivendo a vontade de Deus, assumindo a nossa fé em Jesus Cristo, naquilo que Ele nos disse, nos declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, buscando viver dentro da vontade de Deus por causa dessa ordem que foi cumprida pelos apóstolos. Eles deram literalmente a vida para anunciar o evangelho a toda criatura. Foram pelo mundo inteiro e por tantos lugares em que o evangelho não era bem-vindo, eles foram martirizados. Pagaram com a própria vida para cumprir com a missão de ir pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Essa mesma ordem que Deus deu aos apóstolos, Ele dá a mim e a você no dia de hoje. Mais uma vez, o Senhor nos convida, o Senhor nos exorta, o Senhor nos determina a ir pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Veja, hoje nós não temos mais a necessidade de viajar para outro país para anunciar o evangelho, a não ser que Deus peça isso muito claramente para você. Mas Deus está pedindo para você anunciar o evangelho a toda criatura que convive com você. E que não somente convive, às vezes Jesus vai te visitar no meio da rua. Hoje, por exemplo, ontem eu fui visitado por Jesus na porta do banco. Fui resolver uma coisa no banco e na porta do banco estava lá Jesus, suplicando por atenção e por uma ajuda. E naquele momento eu reconheci que era Jesus me visitando. E por graça de Deus, consegui retribuir essa visita a esse Jesus que estava lá. Durante o seu dia, meu irmão, durante o seu dia, a sua vida cotidiana, minha irmã, Jesus vai te visitar várias vezes. E se você estiver em comunhão com Deus e o Espírito Santo te der essa graça da docilidade, e é só você pedir que Ele te dá, você vai ter esse olhar sobrenatural e perceber quantas vezes Jesus vai te visitar durante o teu dia por meio das pessoas que estão ao teu redor. E é para essas pessoas que Jesus Cristo te convida a anunciar o evangelho, por meio da tua vida, do teu jeito, das tuas escolhas, do modo como você vai praticar e exercer a fé, a esperança e a caridade para com essas pessoas. A palavra de Deus hoje está falando para você. Ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Não perca tempo com aquilo que não faz a vida valer a pena, mas também não perca tempo de anunciar o evangelho para quem precisa. E talvez o único acesso que essa criatura vai ter ao evangelho, a palavra de Cristo, é a tua vida. Não esquece disso não. Toma posse dessa graça e dessa exortação e determinação que Jesus Cristo está fazendo para mim e para você no dia de hoje. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo.
e peço mais uma vez, reze uma Ave Maria, nos coloque nas suas orações, eu e Thalita, que hoje, e as nossas filhas, que hoje estamos fazendo mais um aniversário de casamento, para a maior honra e glória de Deus. Amém. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.